Fala pessoal, hoje eu quero bater um papo sobre um tema que pouca gente conecta com a inflação, mas que pode virar um grande problema no novo governo do Trump em 2025, que é as políticas anti-imigratórias. Bom, muita gente acredita que barrar imigrantes ajuda a gerar mais emprego para os americanos, porque você tem menos concorrência por vaga, você tem mais oportunidade para os nativos, e obviamente isso, de forma mais popular, parece ser um ponto positivo. Mas na prática não é bem assim, eu vou tentar explicar para vocês com alguns dados também. Se a gente for pegar hoje, os imigrantes representam cerca de 18% da força de trabalho nos Estados Unidos e ocupam funções que muitas vezes os americanos não querem preencher. Então, por exemplo, na agricultura, mais de 50% dos trabalhadores são imigrantes, na saúde quase 30% dos médicos e 38% dos cuidadores domiciliares nasceram fora do país. Até em tecnologia e também engenharia, por exemplo, cerca de 25% dos profissionais vêm de outros lugares do mundo. Isso também vale para trabalhos de entrada, como estágios, logística ou funções em redes de fast food, como por exemplo o McDonald's. Essas empresas já pagam salários acima do mínimo, chegando a $16 por hora em algumas regiões, porque simplesmente falta gente para trabalhar. Agora imagina o efeito de uma política de deportação em massa ou de corte de entrada de novos imigrantes. Vai faltar ainda mais mão de obra, e a gente sabe que quando falta trabalhador, as empresas são obrigadas a aumentar ainda mais os salários para os candidatos. O McDonald's mesmo, por exemplo, hoje paga por volta de $16 por hora e pode chegar a pagar até $18 e $20. E claro, quando o custo da mão de obra sobe, os preços dos produtos tendem a subir também. No caso a inflação, que a inflação, o efeito dela é o crescimento, é o aumento dos produtos, dos bens e serviços. E não para apenas no mercado de trabalho. Os imigrantes movimentam a economia americana também de várias formas. As famílias de imigrantes gastam em torno de 1,4 trilhões por ano em habitação, transporte, alimentação e serviços. Se esse consumo desaparece ou diminui, vários setores perdem a demanda, a produção desacelera e também surgem alguns gargalos ali que empurram os preços para cima. Outro ponto importante que eu queria trazer para vocês é em relação aos motores de inovação e também de empreendedorismo. Mesmo sendo cerca de 14% da população, eles representam 21% dos empreendedores e foram responsáveis pela criação de gigantes, se a gente for pegar da parte de tecnologia e também da indústria, como Google, Tesla, Intel e também a Pfizer. Então, nesse caso, se o país fecha a porta para essa galera toda, obviamente os Estados Unidos vai perder a inovação, a produtividade e também a capacidade de crescer, o que significa menos produção e mais pressão sobre os preços no longo prazo. Então aqui eu queria colocar um exemplo mesmo, de alguns fundadores, por exemplo, do Google. Tem vários fundadores, mas eu queria mesmo colocar um que é imigrante, que é o Sergey Brin, nascido em Moscou. A gente também tem a Tesla, que é fundado pelo Elon Musk, a gente sabe que ele nasceu ali em Petróleo, na África do Sul. Agora os outros exemplos são de fundadores que não estão mais entre a gente, eles já faleceram, que é tanto o Andy Grove, ele nasceu também em Budapeste, na Hungria, e também o Charles Pfizer, que ele nasceu também na Alemanha, só que ele não tá mais entre a gente, porque ele morreu já faz muito tempo. Mas aqui é um exemplo claro também de alguém que ajudou na inovação e no crescimento dos empregos dentro dos Estados Unidos. Outra coisa também que eu queria trazer para vocês é em relação ao lado demográfico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mesmo, hoje ele tem uma taxa de natalidade de 1,6 filhos, próximo ao nível de estagnação populacional. Sem a imigração, a população em idade ativa cai e obviamente a economia desacelera e fica muito mais caro sustentar programas sociais, tanto na parte de saúde como também na parte de medicação também, que essa parte pega muito lá nos Estados Unidos. Ou seja, com menos produção e custos maiores, os preços tendem a subir. E para piorar, os Estados Unidos também vive hoje uma política monetária mais contracionista por causa da inflação. Se a gente for pegar o CPI de junho de 2025, mostrou uma alta de 2,7% em 12 meses, acima da meta de 2% do Federal Reserve. E quando a gente também analisa o núcleo de inflação, que exclui alimentos e energia, esse dado também avançou em 2,9% ao ano. E a gente sabe que para tentar conter essa pressão, o Fed mantém os juros entre 4,25% e 4,5% desde dezembro de 2024. Então, isso de alguma forma traz um impacto negativo para a economia, porque isso encarece o crédito, freia consumos e investimentos também, e mesmo assim a inflação ainda continua resistente. Ou seja, os americanos já estão sentindo no bolso os efeitos de uma economia pressionada. Os produtos estão mais caros, juros altos em cartões e também financiamento, e obviamente salários que sobem apenas em setores com escassez de mão de obra. Então, resumindo, se a gente for pegar, as políticas anti-imigratórias podem ser populares no discurso, que obviamente isso ganha voto também em relação à parte da política, mas economicamente não é algo bom. Menos imigrantes significa menos trabalhadores, menos consumo, menos inovação e uma força de trabalho mais velha, porque você não tem um bônus demográfico. E o resultado disso é uma inflação mais alta, mesmo com juros já apertados. Por isso, entender o papel dos imigrantes é fundamental para discutir qualquer política econômica realista e eficaz. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e também se inscrever nesse canal para que eu possa também trazer mais análises que conectam economia, política e
também mercados para você tomar decisões melhores nessa parte dos investimentos. Então um abraço e até a próxima. Valeu!